Sem sombra de dúvidas, o terror real é algo completamente diferente daquilo que vemos nos filmes. Sabe, não me leve a mal, eu adoro um bom filme de terror. Mas quando nos deparamos com as histórias reais, é como se adentrássemos em um território muito mais assustador. Pode até parecer clichê, mas a vida real tem esse jeito único de nos surpreender, muitas vezes ultrapassando os limites da nossa imaginação. Enquanto os filmes tentam capturar o medo em suas tramas, a realidade traz consigo acontecimentos tão bizarros e arrepiantes que fazem qualquer enredo de Hollywood parecer coisa de criança. Os relatos que você vai ouvir nesse vídeo são bizarros, curiosos e aterrorizantes, até mesmo para essa série. Recomendo discrição ao espectador. Este é o polvo de anéis azuis. Existem 4 espécies deles em todo o mundo que conhecemos, e todas são extremamente venenosas. Eles são encontrados em poças de maré e ao redor de recifes de coral nos oceanos Pacífico e Índico, desde a Austrália até o Japão. Geralmente tem uma cor amarelada, com belos anéis azuis e pretos por todo o corpo. Podem mudar de cor dramaticamente quando ameaçados e são alguns dos animais marinhos mais venenosos do mundo, sendo extremamente perigosos para os humanos. Apenas um polvo de anéis azuis tem veneno suficiente para matar 26 pessoas em minutos. Mas, ainda pior que a potência do veneno é o efeito que ele causa. O principal componente dele provoca paralisia motora dos músculos, não apenas ao redor da picada. Causa paralisia dos músculos por todo o corpo. Como resultado, a maioria das pessoas que morreram por essas picadas morreram por sufocamento, porque seus diafragmas estão literalmente paralisados e não podem mais inflar os pulmões. Então imagine que você está nadando no oceano e, sem saber, em algum lugar na água, você encontra um polvo de anéis azuis. Sem perceber, ele se sentiu ameaçado e deu a você uma picada pequena e indolor. Pouco tempo depois, você começa a se sentir um pouco enjoado e estranho. Então, você começa a ter dificuldades em mover seus braços e pernas até não conseguir mais boiar. De repente, você não consegue mais mexer os braços e sua cabeça afunda abaixo da superfície. E então, você afunda lentamente até o fundo, sem poder ressurgir. O pior é que o veneno pode até causar uma paralisia total do corpo, onde a pessoa ainda está totalmente ciente do ambiente, mas não pode se mexer. Isso significa que nem mesmo podem pedir ajuda. Você só tem que torcer para ter sorte o suficiente para alguém perceber que algo está errado, porque não há absolutamente nada que possa salvá-lo de outra forma. Um dia, um homem estava na praia, em algum lugar do Pacífico, aproveitando o sol e a água quente. Ele tinha entrado e saído da água, observando a vida marinha e os recifes de coral, quando aleatoriamente começou a se sentir um pouco enjoado e estranho. À medida que a sensação ficava mais forte, ele sabia que precisava sair da água. Então dirigiu-se à costa para se sentar na praia onde estavam todas as suas coisas. Enquanto caminhava pela areia, essa sensação ficava mais forte até que ele achou difícil continuar andando. Eventualmente, ele simplesmente desabou no chão. Imediatamente, algumas pessoas ali chamaram um salva-vidas que correu até ele e começou a verificar o que tinha acontecido com ele. Pelo que o salva-vidas podia perceber, o homem não estava respirando. Seu pulso quase não existia, mas seus olhos estavam bem abertos. Isso o levou a virar o homem de costas e começar a fazer a ressuscitação cardiopulmonar, conhecido como RCP. Nesse momento, o destino do homem foi extraordinariamente favorecido. Em essência, a aplicação da ressuscitação cardiopulmonar era como a única salvação possível diante dos efeitos venenosos. A intervenção mecânica, através da pressão rítmica no peito, desempenhou um papel vital ao manter o fluxo sanguíneo do homem, compensando a incapacidade do coração em executar seus batimentos regulares. Simultaneamente, o fornecimento controlado de ar para seus pulmões desempenhou um papel crucial, infundindo oxigênio essencial para nutrir seu cérebro e órgãos vitais. Uma coisa intrigante acerca do veneno reside em sua natureza efêmera. Notavelmente, ele passa por um processo de metabolização no corpo, resultando na completa dissipação dos efeitos desde que a pessoa sobreviva à primeira fase de paralisia. Após um período de administração da RCP, o homem começou a ter tremores.
um sinal de uma gradual recuperação. Esses tremores evoluíram em intensidade até que, finalmente, o homem recuperou a capacidade de movimentar-se sozinho. Em grande parte, a maioria das pessoas retorna ao seu estado normal dentro das primeiras 24 horas após uma picada. Contudo, o destino desse homem foi desolador. A sua paralisia ocorreu com seus olhos abertos, enquanto recebia o RCP sob a forte luz solar, que acabou queimando completamente suas córneas. Esse infortúnio deixou o homem cego para sempre. Ser um faroleiro antigamente era incrivelmente solitário e perigoso. Você era deixado no farol com sua comida e suprimentos por cerca de 9 meses. Ao final desse período, você era resgatado, se ainda estivesse vivo. Digo isso porque, se você ficasse doente, não poderia ligar para sua mãe ou para um médico. Você estaria simplesmente sozinho. Mesmo que quebrasse uma perna, ainda teria que escalar a torre e acender a luz para guiar os navios. As noites eram muito escuras, exceto pela sua luz das mais de 400 velas do farol. Durante o dia, você dormia em completo silêncio, interrompido apenas pelo vento uivante, pelas ondas rugindo, pelos rangidos da estrutura e pelo constante tic-tac do mecanismo do relógio que controlava a luz. Não havia ninguém com quem conversar. Você não recebia correspondência, e-mail, ligação ou qualquer outro meio de comunicação. Se você tivesse sorte, teria uma mulher que suportasse sua ausência. Mas enquanto você trabalhava, ela dormia, e enquanto você dormia, ela trabalhava. Se houvesse um naufrágio perto do farol, esperava-se que você saísse em um barco a remo e fizesse o que pudesse para salvar os tripulantes. Lembrando que os naufrágios de navios geralmente aconteciam nas noites mais terríveis: frio, chuva, neve, vento e ondas violentas. Em um dia do século XIX, o farol Smalls Rock, localizado na costa do país de Gales, contava com uma tripulação operacional composta por 2 pessoas, Thomas Howell e seu companheiro de trabalho Griffith. Esses 2 homens, apesar de compartilharem o mesmo espaço no farol, pareciam viver em mundos distintos, sem dedicar tempo um ao outro. A atmosfera entre eles era tensa, sugerindo abertamente uma relação marcada por desentendimentos. Testemunhas relataram discussões acaloradas em público entre os 2. O motivo pelo qual esses indivíduos foram designados para trabalhar no mesmo farol simultaneamente permanece um mistério. Antes do nascer do sol no dia designado, os homens deixaram para trás o aconchego de seus lares, prontos para mais uma temporada no farol. Ao chegarem, os homens iniciaram seus trabalhos com uma meticulosidade que evidenciava a rotina bem estabelecida que se desdobrava diante deles. Depois de alguns dias, Griffin começou a apresentar sintomas de mal-estar, levando Howell a deixar de lado suas desavenças para prestar os primeiros socorros. Contudo, essa ação teve pouco impacto no alívio de Griffith, cuja condição de saúde deteriorou-se com o passar dos dias. Diante da ineficácia de seus esforços, Howell tomou a decisão de acionar o farol de socorro. As condições climáticas do Mar da Irlanda são notoriamente desafiadoras, mesmo nos momentos mais favoráveis. Nessa ocasião específica, os vendavais eram ainda mais intensos. Qualquer embarcação que avistasse o farol enfrentaria uma tarefa ainda mais árdua, dada a dificuldade de se aproximar o suficiente para prestar assistência. Esse atraso adicional foi demais para Griffith, que faleceu antes que qualquer ajuda pudesse chegar. No entanto, os problemas de Howell estavam apenas começando. Ali estava ele, abandonado em um farol com seu rival já falecido. A possibilidade de ser acusado de homicídio ganhou contornos sombrios em sua mente. Jogar o corpo de Griffith ao mar poderia solidificar de vez a suspeita. Optando por evitar alimentar essa desconfiança, Howell decidiu manter o corpo, talvez como uma evidência de sua inocência na morte do colega. O espaço limitado para acomodar um cadáver deixou poucas opções. Então, ele se viu obrigado a amarrar o corpo de Griffith do lado de fora de seus aposentos, numa rudimentar cabana de madeira. As tempestades que originalmente impediram a chegada de qualquer socorro persistiam implacáveis. Com o tempo, a condição de Griffith começou a deteriorar-se. Howell, cada vez mais obcecado com a sensação de estar sendo observado, finalmente sucumbiu à pressão psicológica. Isso o levou a sacrificar algumas das paredes internas do farol para improvisar um caixão.
mas não demorou muito para que o caixão improvisado se desfizesse. 3 semanas depois de ter colocado Griffith na caixa mortuária, uma tempestade a destruiu. Sem recursos apropriados, todos os reparos nada mais eram do que uma solução temporária até que o caixão cedeu totalmente. Os braços de Griffith se libertaram e começaram a aderir aos ventos fortes. De dentro da cabana, Howell não conseguia ver nada além do braço agitado de um cadáver, ocasionalmente colidindo com a própria caixa e fazendo barulhos de batidas. Durante semanas, talvez até meses, Howell parecia ser assombrado por uma presença sobrenatural. Noite após noite, semana após semana, uma mão ossuda persistia em seu terrível propósito. A mente de Howell, envolta em solidão e desespero, começou a pregar peças cruéis. Imagens espectrais de Griffith pareciam materializar-se, e as noites tornavam-se uma sinfonia de murmúrios fantasmagóricos. Howell, em sua agonia, chegou a imaginar a voz do colega falecido chamando-o para se unir a ele na eternidade. Os navios que avistavam o farol de socorro não podiam atracar na ilha. Eram obrigados a seguir adiante. Surpreendentemente, mais de uma embarcação relatou avistar uma figura na saliência do farol, possivelmente tentando chamar a atenção. Num breve intervalo entre as tempestades, uma embarcação finalmente conseguiu se aproximar. Ao chegarem, os marinheiros foram envolvidos por um odor insuportável de decomposição. Foi então que Howell surgiu do interior do farol, parecendo mais morto do que vivo. Uma sombra pálida e irreconhecível do homem que um dia fora. Howell, por fim, foi resgatado, mas não antes de sua mente ser completamente eclipsada. Todo aquele tempo sozinho com o cadáver corroeu sua sanidade mental. No momento do resgate, restava pouco da pessoa que ele fora. Entretanto, em meio à tragédia, uma mudança positiva surgiu. A tripulação do farol, que antes consistia apenas de 2 membros, foi aumentada para 3 como resultado direto dessa experiência sombria. Essa política continuou a vigorar até os anos 1980, quando a automação assumiu o controle, transformando o cenário dos faróis. Em 1860, o farol Small Rock foi substituído. No entanto, para os moradores da localidade, a ilha continua carregando o peso de sua história. Os povos nativos da Sibéria, do Alasca e do norte do Canadá sempre tiveram em seu cardápio animais como ursos e focas. Alguns dizem que a gordura do urso polar é tão saborosa que dá para substituir a manteiga. Porém, apesar da culinária exótica, o fígado de um urso polar pode atuar como veneno para seres humanos. Os animais armazenam vitamina A em seus fígados, e nós a usamos em uma variedade de processos, desde a formação cerebral até a preservação da visão e a produção de esperma. Além disso, a vitamina A desempenha um papel fundamental na geração de células da pele, assim como nas células de gordura essenciais para manter focas e ursos polares aquecidos em meio ao frio extremo. A maioria das vitaminas presentes em nossa alimentação é solúvel em água, semelhante ao açúcar ou sal, o que permite sua dissolução. Dessa forma, se houver um consumo excessivo dessas vitaminas, o corpo as elimina através da urina, sem causar qualquer dano ao corpo. A vitamina A, porém, é diferente. Ela não se dissolve na água. Isso significa que você não pode fazer xixi. Em vez disso, seu corpo depende de enzimas específicas para quebrá-la. Infelizmente, se você ingerir muita vitamina A, essas enzimas ficam sobrecarregadas e não conseguem quebrá-la com rapidez suficiente. O resultado é o envenenamento por vitamina A, conhecido como hipervitaminose A. Os ursos polares não estão imunes aos perigos de consumir muita ou pouca vitamina A. Eles são afetados com a mesma severidade pelo excesso ou pela deficiência. A única diferença é que os ursos polares têm uma tolerância muito maior à vitamina A. Um fígado humano saudável contém 575 unidades internacionais de vitamina A por grama, enquanto o fígado de um urso polar contém entre 24.000 e 35.000 unidades por grama. A dose diária recomendada de vitamina A em humanos é de 0,9 mg, e você pode obtê-la comendo apenas 1/10 de grama de fígado de um urso polar bem alimentado. O fígado inteiro do animal contém vitamina A suficiente para matar até 52 adultos. Se você picasse e comesse o fígado de um urso polar apenas o suficiente para obter sua dose diária de vitamina A todos os dias, esse único fígado duraria 143 anos. Quando os exploradores europeus começaram a explorar os Árticos no início do século XX, eles desconheciam esse fato. Assim, sempre que estes desbravadores faziam ensopado de um urso polar,
cortavam o rico fígado roxo e atiravam-no para a panela. Eles logo aprenderam da maneira mais difícil que às vezes há muita sabedoria nos tabus, porque sempre que comiam fígado de urso polar, as coisas pioravam muito rapidamente. No inverno rigoroso de 1597, uma expedição naval holandesa para encontrar uma passagem nordeste através do Ártico, da Europa até a China, estava perdida nas vastas terras geladas do Polo Norte. A busca por uma passagem secreta para as ricas rotas comerciais da Ásia havia se transformado em um desafio de sobrevivência quando a comida começou a acabar. À medida que os dias se arrastavam e os suprimentos diminuíam, a esperança da equipe começou a desvanecer. Foi quando os exploradores decidiram caçar os ursos polares que vagavam nas proximidades. Inicialmente, alguns homens que conheciam histórias de que a carne de ursos era venenosa relutaram, mas para outros, tudo não passava de uma superstição boba. Eles acabaram aceitando a ideia como uma medida de último recurso. Equipados com rifles e coragem, os exploradores enfrentaram as planícies brancas em busca de ursos polares. A fome tornava-se um adversário implacável, e as provisões escassas davam uma urgência desesperada à busca por qualquer tipo de alimento. Quando finalmente um urso foi abatido, os homens tinham centenas de quilos de carne suficientes para alimentá-los. Então, empreenderam a tarefa de preparar a carne do urso polar, garantindo que cada parte seria aproveitada de maneira eficaz. Naquela noite, ao redor de uma fogueira improvisada, a atmosfera era permeada por uma mistura de alívio e alegria. Todos os homens se fartaram da carne do animal. No entanto, alguns integrantes da equipe logo começaram a apresentar sintomas terríveis. Dentro dos corpos dos exploradores que ingeriram o fígado do urso, suas enzimas tentavam desesperadamente quebrar toda a vitamina A. Mas as enzimas rapidamente ficaram sobrecarregadas. Como resultado, uma forma de vitamina A chamada retinol começou a circular no sangue. E o retinol livre no sangue é extremamente prejudicial. As células que compõem o corpo humano são envolvidas por membranas à base de óleo, e o retinol age como um agente detergente, rompendo essas membranas oleosas. O resultado foi uma disseminação intracelular prejudicial nas entranhas das células dos exploradores. No interior de seus crânios, esse desequilíbrio provocou acúmulos de fluido. Como consequência, tiveram dores de cabeça intensas e debilitantes, acompanhadas por uma sensação avassaladora de tontura. Alguns indivíduos experimentaram episódios repetidos de vômitos, enquanto outros manifestaram sinais alarmantes de psicose. Mas o verdadeiro horror, a essência dos pesadelos, envolvia a pele. O excesso de vitamina A mata as células da pele. Na verdade, comer apenas 30 gramas de fígado de urso polar pode matar tantas células da pele humana que ela começa a descamar. Os exploradores testemunharam o perturbador espetáculo de alguns homens com a pele descamando nos braços, peito e rosto, revelando a carne crua de seus corpos, evocando uma cena que lembrava uma transformação zumbi. Tudo isso por comer um pouco de fígado de urso polar. Alguns dos homens morreram, outros sobreviveram com a pele totalmente transformada. Olá, meu nome é Vincent Alcântara e eu gostaria de agradecer você por me acompanhar até aqui. Se você gostou deste vídeo, não deixe de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Se você tem sugestões de histórias reais e interessantes que poderiam ser contadas aqui no canal, por favor, me chame no Instagram ou mande-nos um e-mail. Mais uma vez, obrigado e espero te ver no próximo vídeo.